Bom, pessoal, vamos ver aqui nesse vídeo como que a gente aplicou o método das threads para resolver o problema da mochila, né, utilizando programação paralela. Basicamente, eu vou usar o mesmo raciocínio que a gente usou na técnica usando o OpenMPI. Ou seja, a gente vai pegar o problema como um todo e vai separar a tarefa, a quantidade de cálculos que cada thread vai fazer baseado no número de combinações. Tá certo? Então, o usuário vai passar na linha de execução a quantidade de produtos, né? E também vai passar, como aí a gente já está lidando diretamente com o sistema operacional, o próprio usuário vai passar para o sistema a quantidade de threads que ele gostaria que fossem criadas. Tá? Então, o próprio Linux vai fazer a chamada de sistema e vai criar o número de threads que foi solicitado pelo usuário. Então, vamos dar uma olhada no código e vamos entender como ele funciona. Tá? E o raciocínio é muito parecido. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, algumas diferenças que a gente já percebe em relação ao código do OpenMPI é a ausência, evidentemente, da biblioteca MPI, e no lugar dela a gente está fazendo uso da biblioteca pthread.h. Eu também aproveitei e fiz uma chamada, eu fiz a inclusão de uma biblioteca que vai permitir a gente fazer algumas chamadas especiais ao sistema a respeito de processos. Porque um facilitador que o MPI nos fornece é aquela abstração do número do processo, o PID. Né? A gente viu que dentro do código do programa do OpenMPI, a gente consegue saber quem é o processo 0, quem é o processo 1, 2. Isso o próprio MPI faz pela gente. Tá? Aqui a gente não tem essa possibilidade, não temos essa camada do MPI. Tá? Então, a gente mesmo precisa saber quais são os processos. Tá? Isso é feito, mas é possível que a gente recupere dentro do nosso processo, através da chamada de sistema, a gente recupere qual é o PID do processo e quais são os PIDs das threads. Tá? Isso através dessa biblioteca aqui que a gente vai ver ao longo do código. Isso é fundamental, saber qual é o número do processo, porque lembrando lá do nosso código que a gente fez usando o OpenMPI, a gente baseou exatamente no PID desses processos. Então, se o processo ele possui o PID 0, ele ficava no início do intervalo. Se fosse PID 1, pegava o intervalo seguinte, e assim por diante. A gente vai usar o mesmo raciocínio. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem aquela mesma estrutura, né, da capacidade da mochila. Tá? Aqui temos as mesmas estruturas. A própria definição dos produtos, né, da lista de produtos, continua a mesma. A mochila continua a mesma, a gente não mudou o raciocínio, né? Continuamos com uma mochila auxiliar e uma mochila final. Né? Algumas variáveis eu tornei globais aqui, porque para que todos os threads possam ter acesso a elas, né? Então eu criei aqui a quantidade de produtos e a quantidade de PIDs eu tornei global. Isso para facilitar, eu poderia também ficar enviando isso via parâmetro para as funções, né? Mas para facilitar eu já tornei elas globais aqui. Né? E assim como um ponteiro, né, para listas de produtos, né, que a gente vai ver mais à frente como que a gente vai usar ele. Então nós temos aquele gerador de números de produtos de forma aleatória, tá? De forma muito parecida como a gente fez lá aliás, de forma idêntica como a gente fez lá no MPI, né? Eu gero valores randômicos para essa lista de produtos, gero a lista de mochilas todas inicialmente com valor 0, exatamente igual. O cálculo do melhor resultado, que seria o corpo, o cerne do programa, que é onde são feitas os testes de cada combinação por cada intervalo, continua exatamente o mesmo. Tá? Então, a gente não alterou isso, né? E cada um vai ter no final a sua mochila
com o melhor resultado parcial daquele intervalo que cada processo ficou. Algumas funções para imprimir produtos, no caso de debugs, né, para a gente ver quais são as mochilas que estão sendo impressas e quais ficaram com o melhor resultado, simplesmente um output do nosso programa. E aqui é aquela função filho que eu expliquei no vídeo anterior, onde o thread, onde a thread vai executar a sua função. Tá? Eu volto nela, né, daqui a pouquinho. Deixa eu falar sobre o programa principal, e quando ele chamar essa função, quando a thread chamar essa função, a gente estuda ela melhor. Tá? Mas, basicamente, o que ela está fazendo, só para adiantar para a gente, é aquela questão de dividir os intervalos para cada processo. Então, cada processo vai ficar com um determinado intervalo, exatamente baseado no seu PID. Tá? Então, vamos lá, olha só. Na função main, a gente pode ver aqui que existe uma pequena diferença em relação ao MPI, porque lá no MPI a gente rodava a quantidade de processos durante o MPI run, né? A gente fazia lá MPI run menos NP e determinava o número de processos, né? Aqui não, aqui a gente vai determinar tanto a quantidade de produtos quanto a quantidade de processos, baseado nos argumentos que forem passados pelo usuário. Tá? Então, o usuário é que vai determinar aqui tanto a quantidade de produtos quanto a quantidade de processos. O primeiro valor significa os produtos, o segundo os processos. Uma vez que a gente tem a quantidade de processos e produtos, a gente pode definir o intervalo. Sabemos que é 2 elevado à quantidade de produtos, o total de combinações, dividimos pelo número de processos, e aí a gente tem um intervalo que cada thread vai ter que trabalhar com esse intervalo. Então, criamos aqui uma estrutura com a lista de produtos, outra estrutura com a lista de mochilas, só que nesse caso a gente vai ter uma quantidade de mochilas aí de acordo com a quantidade de processos, né? Porque, lembrando o seguinte, lá no MPI, a troca de mensagens era feita através do MPI send, o MPI rec. Então, o processo que era o processo que a gente elegeu como um processo 0, ele ficava recebendo as mensagens que vinham dos processos filho, né, dos outros processos que foram gerados, e ele ficava depois comparando esses resultados com o resultado dele, né, com o melhor resultado que ele havia calculado. Aqui, nesse caso, a troca de mensagens ela é, na verdade, feita através do compartilhamento de memória. Então, o que está sendo feito nessa estrutura aqui, nesse vetor aqui enorme, né, é uma quantidade de mochilas de acordo com a quantidade de processos. Então, a gente vai ter uma quantidade de mochilas já pronta para todos os processos, né, para todos os processos para todo o processo e a thread que ele gerar. Tá? Então, cada um vai escrever numa determinada parte dessa matriz, tá, que corresponde ao seu número de processo. Depois, o processo original ele vai poder ler esses resultados dessa matriz para poder comparar com ele. Então, não vai haver um envio de mensagens. Vai ser a escrita nessa matriz que depois o processo raiz vai poder olhar para essa matriz e ver se aqueles resultados que estão lá são melhores do que o resultado que ele mesmo tem. Tá? Então, vou ter várias... Então, por isso que a gente tem aqui, ó, uma lista de mochilas determinada pela quantidade de produtos vezes a quantidade de processos. Então, a gente vai ter uma quantidade enorme de mochilas para distribuir para todos os processos. No mais, é a mesma coisa, geramos uma lista de produtos aqui, da mesma forma, a lista de mochilas inicialmente zerada. Aqui, no caso, eu estou imprimindo essa lista de produtos, né? E aqui,
nós temos aquela pthread, aquela estrutura de dados que a gente guarda informações sobre a thread que vai ser criada. Só que, nesse caso, nós temos uma lista de threads. Então, vai depender aqui exatamente da quantidade de PIDs que o usuário quer rodar. Então, eu vou ter aqui uma quantidade de threads de acordo com a quantidade solicitada pelo usuário. Tá? E nesse caso, dependendo dessa quantidade, eu vou criar, olha aqui, ó, repara essa diferença. Eu vou ter um for partindo do 1 até a quantidade de PIDs que o usuário solicitou. Para cada passo desse laço de repetição, a gente vai ter a criação de uma nova thread. Então, enquanto isso aqui for rodando, né, esse contador for rodando, ele vai criar uma nova thread e vai guardar informações dessa thread exatamente nessa lista que nós criamos dessa estrutura de threads. Então, cada thread vai ser representada dentro dessa estrutura com o seu PID próprio, com o seu status, né, de processo de thread rodando ou não. Tá? Então, isso tudo está armazenado aqui em cada posição dessa thread filho, assim que esse pthread create faz isso. De qualquer forma, quando isso aqui roda, né, assim como a gente fez lá no exemplo anterior do fatorial do número, a gente está chamando uma função aqui, processo filho, e compartilhando esta lista de mochilas aqui. A lista de mochila, para lembrar, era aquela grande conjunto de mochilas, né, que a gente gerou aqui com todos os produtos, para todos os processos. Tá? Então, essa enorme matriz de mochilas aqui está sendo compartilhada entre todas as threads. Vamos dar uma olhada, agora que isso aqui chama o processo filho, vamos dar uma olhada nele lá, para a gente entender como é que ele funciona. Rapidinho, olha aqui, ó. Então, a gente passa a lista de mochilas, então eu crio aqui uma lista mochilas apontando para essa lista de mochilas que eu estou passando para cá, né? E aqui é que é o interessante. Reparem bem, eu faço uma chamada de sistema, por isso aquela inclusão lá no cabeçalho que eu falei no início, né, do syscall, que era uma chamada de sistemas para a gente poder pegar o PID dos processos e o PID das threads. Então, olha aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou armazenando em meu PID exatamente qual é o meu thread ID. Então, essa função aqui, sys, essa chamada de sistema aqui, ó, sysGetTID, né, o que ela está fazendo? Ela está pegando o PID, no caso o TID, que seria o thread ID, né, e armazenando no meu PID, né, nessa variável meu PID. E eu também tenho condições de pegar qual é o PID do processo que originou as threads. Né? Aqui, para que eu vou fazer isso? Porque o Linux ele gera as threads com PIDs em sequência ao processo que o gerou. Então, por exemplo, vamos supor que o processo inicial ele seja de número 1000. A primeira thread que ele vai criar vai ser com um TID, né, o thread ID, número 1001, que seria um número em sequência ao PID do processo original. Uma outra thread que ele criar vai ser 1002, 1003, 1004 e assim sucessivamente. Cada nova thread ela é um número em sequência, tá, à última thread que foi criada. Tá? Então, eu tenho condições de fazer uma continha de subtrair aqui e saber a ordem da minha thread. Se cada thread é um número em sequência ao PID do processo original, então, se eu subtrair a minha thread pelo PID do pai, eu vou saber se eu sou o processo 1, processo 2, processo 3. Né? Então, ficaria 1001 menos 1000, considerando que o PID do pai seja 1000. Então, seria 1001 menos 1000, então eu sou o processo 1. 1002 menos 1000, eu sou o processo 2. E assim sucessivamente. Tá? Isso
serve exatamente para a gente poder ter usar aquele mesmo raciocínio em que o PID, que a gente usou lá no MPI, né, que o PID era responsável por determinar qual o intervalo de cálculo que a gente ia fazer. Né? Se eu ia ficar com a primeira parte das combinações ou a segunda parte das combinações, era o PID que faz isso. Aqui vai ser a mesma coisa, só que vai ser o TID. É o TID que vai determinar qual é esse intervalo. Né? Então, olha lá, ó. A gente pode ver exatamente isso aqui. Ó. Aqui tem o intervalo, né? Eu estou calculando novamente o intervalo aqui, e o início do meu intervalo vai ser o intervalo vezes o meu PID, lembrando que o meu PID foi atualizado como sendo o TID menos o PID original. Então, eu sou o processo 1, vou ficar com o primeiro intervalo, sou o processo 2, vou ficar com o segundo intervalo, e assim por diante. Tá? Lembrando que se eu for o último TID, olha lá que interessante, né? Mesmo raciocínio do MPI. Tá? Se eu for o último TID, né? A última thread que está rodando, o meu fim do intervalo vai ser o último produto, porque eventualmente essa divisão de intervalos pela quantidade de threads pode não ser exata, então alguém vai ter que trabalhar um pouquinho a mais. Tá? Então, a última thread que vai ser responsável por pegar o fim do intervalo. Podem verificar que isso é exatamente a mesma coisa que nós fizemos lá no código do MPI. Cada thread vai, então, fazer o cálculo do seu melhor resultado e ela vai gravar esse melhor resultado, né, naquela grande matriz que a gente fez de mochilas. Né? Então, a gente vai ter uma grande quantidade de mochilas e cada thread vai lá gravar a sua informação naquela parte da sua mochila, a parte que lhe cabe. Né? Então, a gente criou, vamos supor, se eu criei 3 threads, ou seja, o processo mais 3 threads, tem 4 mochilas naquela matriz lá. Então, o processo pai vai ficar com a primeira parte daquela matriz, a primeiro thread vai ficar com a segunda parte da matriz e assim por diante. Tá? Então, cada um tem a sua mochila naquela grande matriz. O interessante é que quando todo mundo terminar o seu cálculo, o pai pode acessar essa matriz e ver o que as threads preencheram como melhor resultado e comparar com o resultado dele. Tá? Então, olha lá, cada thread aqui está exatamente fazendo o cálculo do seu melhor resultado e gravando essa informação nesta lista de mochilas aqui, que é a matriz com todas as mochilas. Muito bem, quando isso termina, as threads param. Lembrando que a thread ela apenas executa a sua função que ela foi designada lá pelaquela chamada de pthread. É para rodar esse processo filho, então ela roda esse processo filho, assim que ela chega aqui ao fim, ela encerra. Mas o processo original, ele continua aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o cálculo do seu melhor resultado, parcial, né? A parte que lhe cabe, ele também entra como uma tarefa a ser cumprida aqui, né? Que seria o cálculo no início das combinações, né? E depois ele espera que todas as threads tenham terminado o seu cálculo. Eventualmente, quando ele terminar o cálculo dele, pode ser que ainda tenha alguma thread terminando o seu intervalo de combinações a serem calculadas e preenchendo a matriz de mochilas. Então, ele vai aguardar esse término aqui, né? Ele vai ficar aguardando esse término aqui. Quando ele fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai varrer, de acordo com a quantidade de produtos aqui e de threads, né? A quantidade de produtos e de threads, ele vai varrer toda essa mochila, essa lista de mochilas, né? E vai comparar com o valor dele. Tá? Caso
né? Olha aqui, ó, se o total do valor for melhor do que o valor que ele tinha, ele vai substituir a mochila dele, aquela parte inicial daquela matriz de mochilas, ele vai substituir a parte dele pela mochila que alguma thread tenha feito o cálculo que deu melhor do que o dele. Né? Quando ele terminar de varrer toda essa matriz de mochilas, na mochila dele vai estar o melhor resultado, que ou ele mesmo calculou, ou que outra thread calculou e que ele substituiu aqui nesse laçozinho aqui, né? Substituiu todos os valores. Feito isso, ele vai imprimir o melhor resultado. Tá? Então, um raciocínio muito parecido com o que a gente fez lá no MPI, né? A ideia é exatamente a mesma. Diferença é que a gente não tem essa camada. Então, a troca de mensagens, nesse caso aqui, é feita por essa grande matriz de mochilas. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado para que cada um acesse aquele determinado campo da matriz que corresponde à sua thread. Você não pode interferir nos dados de outra thread, senão, porque acesso você tem. De certa forma, você poderia escrever na mochila de outra thread e iria bagunçar todos os resultados. Então, a gente tem que estar atento nesse caso aí, né, para a gente permitir que cada thread apenas escreva na sua posição da matriz de mochilas. Tá? Vamos ver esse código rodando, vocês vão ver que o resultado é muito parecido com o que a gente obteve lá no OpenMPI, né? E vamos ver, depois fazer uma comparação de desempenho. Vamos ver ela rodando inicialmente aqui. Bem, pessoal, vamos dar sequência aqui, observar a execução do nosso código, né? E vamos primeiro compilá-lo. Né? Como agora nós não estamos fazendo uso do OpenMPI, a gente vai compilar diretamente com o GCC. Né? Deixa eu chamar ele aqui. Então, vamos lá, GCC. Escolher o código de saída, problema da mochila, força bruta com thread. Esse vai ser o nosso código objeto, baseado no problema da mochila com thread.c. Lembrando que aqui nós temos que fazer a inclusão da biblioteca matemática, por causa daquela função de expoente, né, o poll, e temos que fazer a inclusão também da biblioteca pthread, porque ela é o carro-chefe aí do nosso paralelismo. Né? Beleza. Uma vez compilado, a gente tem lá o nosso código objeto e vamos rodar o nosso problema da mochila. Lembrando mais uma vez que não vamos fazer uso do MPI. Vamos iniciar o teste com 15 produtos. Né? 15 produtos e vamos chamar 2 threads. Então a gente pode ver que a execução foi praticamente instantânea. Né? Posso até repetir aqui, utilizando o time. Só para a gente ver o tempo de execução com 15 produtos. E 2 threads. Né? Então, a gente viu lá que é um tempo bem rapidinho. Tá? Se eu vou abrir um outro terminal aqui, porque eu quero mostrar um detalhe interessante para vocês, já que a minha máquina, o meu hardware específico, né, ele possui 2 núcleos e mais 2 núcleos virtuais só para threads, hiperthreading, né? Então, a gente vai ver isso funcionando aqui, monitorando pelo HTOP. Então, eu tenho meus 4 núcleos aqui, né? E eu vou rodar o código, mais uma vez, só que eu vou aumentar o número de produtos. Dessa vez, vou botar os 27 produtos, que a gente costumou fazer o teste, né? E eu vou colocar 4 processos, que, na verdade, vai ser um processo e mais 3 threads. Né? Vou iniciar aqui o processamento e vou chamar o meu terminal. Então, nesse caso, a gente pode vir aqui, olha, os 4 processos rodando. Né? Como eu falei para vocês, esses processos vão em sequência numérica, tá vendo? 14, 52, 53, 54, 55.
né? Então, nós temos os 4 processos e eles alocando aqui 100% do meu processador, né? Todos os 4 núcleos trabalhando para efetuar esse cálculo. Bom, já terminou, né? Então, a gente conseguiu aqui, com 27 produtos, aproximadamente 28 segundos e meio, um pouco mais, né? De 28 segundos e meio. Então, a execução foi bem rápida, né? Apesar do problema ser grande, né? E agora eu vou fazer com vocês um comparativo entre todos os processos, né? Utilizando desde o serial, aquele gráfico, né? Vamos comparar o gráfico utilizando o serial, usando o MPI e usando agora as threads. Bem, pessoal, então vamos fazer uma análise aqui do resultado em termos de desempenho, comparando com os valores que a gente obteve também lá no OpenMPI e também com o serial, né? Isso comparando com o nosso código feito em thread. Eu vou seguir o mesmo raciocínio, né? Rodar um script com vários valores de produto para ver se a gente obtém um resultado melhor, né? Ou compara como é que foi o desempenho desse código em relação aos demais. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser tirar esses comentários aqui do nosso código. Perdão, eu vou comentar essas linhas que imprimem na tela, né? Porque isso para a gente não interessa. O que interessa realmente é o desempenho em termos computacionais. Então, eu comentei essas 3 linhas aqui do código. Vou salvar. E criei aqui um script que funciona de forma semelhante, né? Ele vai de 10 a 28, como nós fizemos lá no MPI, né? De 10 a 28 produtos, né? E aqui, no caso, nós vamos gerar um arquivo chamado saída paralelo thread.dat. Tá? E a gente vai monitorar o tempo em segundos, né? Onde nós vamos jogar aqui de 10 a 28 para 4, num total de 4 processos, né? Seria um processo e 3 threads, que é o que o meu computador tem de núcleo disponível aí para a gente efetuar essa tarefa. Tá? Então, vamos rodar isso aqui e vamos ver qual é o resultado que a gente tem. Tá? Eu vou chamar então o terminal. Ok, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que nós temos lá. Ok, temos o script lá. Vamos recompilar o nosso código para que ele já saia sem aqueles printfs que eu comentei, né? Seria o problema da mochila. Ok, baseado no código problema da mochila.c, inclusão da biblioteca matemática, inclusão da biblioteca pthread. Muito bem. Vamos rodar então o nosso script e vamos ver o resultado que a gente vai obter aqui. Eu vou aproveitar, mais uma vez, vou deixar o htop aqui para a gente acompanhar, né, esse desempenho. Vamos lá, vamos deixar rodando. Só um minutinho. Ok. Perdão. Aqui. Ok, já iniciou o cálculo. Podemos ver aqui, né, os meus núcleos sendo consumidos enquanto ele está efetuando as operações, né? Olha lá, então agora nós já estamos aqui com 26 produtos, né, e 4 processos, né? Já vamos para 27. Seria interessante, em algum momento, a gente refazer esse teste também, considerando apenas os 2 núcleos.
para ter um comparativo desses núcleos hiperthreads, ver como eles influenciam realmente no desempenho desses cálculos que nós estamos efetuando. Mas no momento eu vou manter a capacidade máxima do meu processador, que seria o uso dos 2 núcleos, mais os 2 hiperthreads que ele possui, para a gente levar ao máximo o desempenho da minha máquina e comparar esses resultados com o tempo que a gente tem lá do OpenMPI e do serial. Está acabando. Aqui a gente sabe que o tempo de execução cai bastante, então eu nem devo editar esse vídeo. Não justifica. A gente pode ver aqui o uso da CPU, bem intenso. Bom, chegamos ao fim do nosso código. E agora, eu vou até fechar essa. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o GnuPlot e vamos plotar todos esses gráficos aí. Então vamos fazer um plot. Eu já copiei o serial, o saída.dat, o saída paralelo, que foi com o OpenMPI, e o saída paralelo thread, que agora é com a thread. Então vamos plotar esses 3 gráficos para a gente ter um comparativo, Vamos ver o resultado aqui da plotagem. Então, olha só que interessante, A gente pode observar aqui que aqui nós temos o resultado serial, esse roxo aqui, o resultado serial, A gente pode ver que com 27 produtos, já ficou acima dos 60 segundos. E aqui o verde, seria a curva usando o MPI. A gente pode ver que com 28 a gente conseguiu praticamente 28. Com 28 nós conseguimos praticamente 50 segundos, 49,8 segundos. E agora, aqui o azul claro, a gente pode ver o thread. Uma ligeira queda de desempenho. Nós conseguimos cerca de 53 segundos com 28 produtos, em comparação aos 49 segundos, alguns segundos a mais, uns 4 segundos a mais. O desempenho, de fato, é bem semelhante, mas a gente pode ver que o MPI ele conseguiu aqui, mesmo utilizando os 2 núcleos mais o hiperthread, o MPI, que só fez uso dos núcleos, ainda assim conseguiu um desempenho ligeiramente melhor, pelo menos na minha máquina, para esse tipo de problema, Mas eu posso dizer que até aqui o desempenho deles é bem semelhante, com uma ligeira vantagem para o OpenMPI. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, essa é a nossa análise gráfica aí do desempenho dos 3 códigos rodando. Podemos ver que tanto o código paralelo, utilizando o MPI, quanto utilizando threads, apresentam resultados bem melhores do que desenvolver o programa, esse tipo de problema, de forma serial. Não tem como comparar. Ok?